Foi som. Foi câmera. Cena 2, take 2. Ação. Então, a minha relação aqui com a casa, ela é uma relação muito mais afetiva do que técnica profissional, né? Até porque eu sou nutricionista, sou profissional da área da saúde e não tenho uma relação com todo esse projeto que foi desenvolvido, né? Que foi esse projeto do LORE, que é o resgate histórico e cultural da Casa do Trabalhador, da história da Casa do Trabalhador. Eu digo coincidência porque eu fiz a minha 5ª série primária aqui nessa casa. O prédio, ele aqui ao lado, naquela época, não eram sindicatos, eles eram salas de aula, né, as brisoletas, isso na década de 70. E não tenho a memória de que os sindicatos estivessem, mas provavelmente já estariam por aqui, mas eu não tenho isso na memória. Ela era a escola na lateral, né, porque a casa não é só esse prédio aqui, onde a gente está, é no salão, né, então ao lado tem as salas, e aqui eu não lembro assim, o que tinha, mas sempre tive uma atração muito forte. Aí depois, anos 80, iniciei a militância política, nos anos 90, né, me inseri totalmente nos movimentos populares, em vários movimentos, e tive uma aproximação muito grande com os sindicatos, que aí já estavam aqui na casa, vários sindicatos aqui na lateral, e sempre quis saber, né, mais desta casa e qual seria a função desta casa. É um prédio enorme, chamado Casa do Trabalhador é tudo. Então aqui era um salão, reunião, plenárias, enfim, atividades sindicais, porém sempre teve muita atividade cultural. Grupos de teatro que tinham total acesso, né, sem nenhum tipo de cobrança, sem nenhum tipo de censura, para ensaiarem e se prepararem aqui os seus espetáculos. E isso me instigou a saber mais. Naquela época, né, nos anos 90, comecei essa conversa com os sindicalistas, que são os proprietários da casa, a respeito de restaurar o prédio, né, e restaurar a história da casa, transformando isso possivelmente num centro cultural, talvez, né? Sempre tive a ideia de centro cultural Casa do Trabalhador. Nos anos 90 não se tinha, né, financiamento praticamente nenhum para trabalhar, né, uma casa centenária, e os sindicatos não tinham condições de arcar com isso, e sempre ficou muito na conversa. Agora, pós-pandemia, né, com essa retomada dos projetos culturais via governo federal, né, uma conversa que eu tive com o LORE, né, ele foi me visitar e eu digo, cara, eu tenho um projeto para te realizar, né, que eu tenho um grande carinho e eu queria ver isso realizado antes de morrer. E fiz o elo, né, na verdade foi isso, assim, eu meio que agi como o cordão, aquele que passa no meio das pérolas. Juntei o LORE, juntei os sindicalistas, a Ana O, que foi uma pessoa muito importante também nesse processo, que é professora de arquitetura, né? Fui atrás da pesquisa da Beatriz Lohner, que eu já sabia, já tinha lido, enfim, conseguimos o material todo, juntamos, botamos na mão do LORE, e ele conseguiu transformar isso nesse jornal, que não é só o jornal, né? Tem todo um resgate histórico e cultural, e aqui também, né, a gente tem os banners, e mais do que isso, né, a gente conseguiu instigar e incentivar as atuais direções dos sindicatos a terem um trabalho focado em restaurar, preservar e manter as atividades culturais que aqui durante muitos anos aconteceram e que continuam acontecendo e que a gente espera que daqui para frente seja muito maior ainda esse processo. É isso. Corta, obrigado. Muito bom. Valeu? Aí. Muito bom.